Chamavam ele de aposentado inútil, até que ele foi o único que soube consertar o motor militar. Na base militar de Campo Verde, localizada no interior de Mato Grosso, as manhãs sempre começavam com o mesmo ritual. Soldados marchando em formação perfeita, oficiais inspecionando equipamentos e o movimento constante de veículos militares cruzando os portões principais. Era um cenário de disciplina e ordem que se repetia há décadas, onde cada pessoa tinha seu lugar definido e sua função reconhecida. Mas havia uma figura que parecia não se encaixar nesse ambiente estruturado. Otávio Mendes, de 62 anos, caminhava pelos galpões com suas roupas simples e desbotadas, carregando uma pequena caixa de ferramentas enferrujada que raramente deixava de lado. Seus cabelos grisalhos estavam sempre despenteados, e suas mãos calejadas contavam a história de décadas trabalhando com metal e óleo. Para a maioria dos soldados e oficiais mais jovens, Otávio era apenas o aposentado inútil que insistia em rondar os hangares militares. Eles o viam como um velho nostálgico que não conseguia aceitar que seus dias de glória haviam ficado para trás. Quando ele se aproximava para oferecer ajuda ou compartilhar alguma experiência, muitos desviavam o olhar ou encontravam desculpas para se afastar. O que esses jovens militares não sabiam era que Otávio havia servido por mais de 30 anos como mecânico-chefe do Exército Brasileiro. Durante as décadas de 1980 e 1990, suas mãos haviam consertado centenas de veículos militares, desde jipes simples até os mais complexos tanques blindados. Ele conhecia cada parafuso, cada circuito e cada sistema hidráulico como poucos no país. Sua aposentadoria chegou de forma abrupta quando uma modernização tecnológica varreu a base militar. Computadores substituíram diagramas manuais, sistemas digitais tomaram o lugar dos controles analógicos, e uma nova geração de mecânicos formados em escolas técnicas modernas assumiu as oficinas. Otávio, que havia aprendido sua profissão na prática e através da experiência acumulada, de repente se viu obsoleto. Mesmo aposentado, ele não conseguia ficar longe daquele ambiente que havia sido sua casa por tanto tempo. A base militar concedeu-lhe permissão para visitar as instalações, reconhecendo seus anos de serviço dedicado. Mas o que deveria ter sido um gesto de respeito tornou-se fonte de constrangimento, tanto para ele quanto para os outros. Os soldados mais novos não compreendiam por que aquele homem idoso continuava aparecendo todos os dias. Eles o viam mexendo em ferramentas antigas, observando os trabalhos de manutenção à distância e tentando iniciar conversas sobre técnicas que consideravam ultrapassadas. Para eles, Otávio representava o passado, uma época menos eficiente que felizmente havia ficado para trás. O próprio Otávio sentia o peso desses olhares de desaprovação. Ele percebia os sussurros quando passava, ouvia os comentários sobre como era triste ver alguém que não conseguia aceitar a aposentadoria. Algumas vezes chegou a questionar se realmente deveria continuar frequentando aquele lugar onde já não se sentia bem-vindo. Mas algo mais forte que o orgulho ferido o mantinha retornando todos os dias. Era a paixão genuína por aquelas máquinas, o conhecimento profundo que havia acumulado ao longo dos anos e a certeza de que ainda tinha muito a oferecer. Mesmo sendo tratado como invisível, Otávio continuava observando, aprendendo e guardando silenciosamente seus conhecimentos, esperando talvez que um dia alguém reconhecesse o valor do que ele sabia. Toda manhã, Otávio chegava à base militar pontualmente às 7 horas. Ele cumprimentava o guarda do portão, que já o conhecia há anos, e seguia seu trajeto habitual pelos diferentes setores da instalação. Sua primeira parada sempre era na cantina, onde tomava um café preto e observava o movimento dos soldados se preparando para mais um dia de trabalho. Era nesses momentos que Otávio mais sentia o contraste entre o passado e o presente. Ele se lembrava de quando conhecia cada pessoa naquela base, quando sua opinião era solicitada para resolver os problemas mais complexos e quando jovens soldados se reuniam ao seu redor para aprender os segredos da mecânica militar. Depois do café, ele caminhava até os galpões onde ficavam guardados os veículos militares. Ali, Otávio encontrava algum soldado trabalhando em manutenção e invariavelmente começava a contar uma de suas muitas histórias. Suas narrativas sempre envolviam situações dramáticas onde um conhecimento técnico específico havia salvado o dia, ou momentos em que a experiência prática superou a teoria dos manuais. Vocês sabem por que o motor do M13 faz aquele barulho estranho quando está frio? Perguntava Otávio a um grupo de soldados que tentavam resolver um problema mecânico.
Os jovens militares trocavam olhares impacientes, já conhecendo o padrão daquelas conversas. Eles sabiam que se seguiria uma longa explicação sobre algum episódio dos velhos tempos. Otávio então contava sobre a operação de 1987, quando uma frota de veículos blindados precisou atravessar a Amazônia em condições extremas. Ele descrevia como os motores começaram a falhar devido à umidade excessiva, e como ele descobriu uma técnica específica de ajuste que permitiu que toda a comitiva chegasse ao destino sem perdas de equipamento. O segredo estava na regulagem da mistura ar-combustível, explicava ele, gesticulando com as mãos sujas de graxa. Os manuais não falam sobre isso porque foi uma adaptação que desenvolvemos na prática. Mas até hoje, sempre que vejo um M13 com esse problema, sei exatamente o que fazer. Os soldados ouviam com polidez forçada, aguardando o momento apropriado para se desculpar e voltar ao trabalho. Eles consideravam aquelas histórias como divagações de um homem que vivia no passado, romantizando uma época que provavelmente não havia sido tão extraordinária quanto ele fazia parecer. O que mais doía em Otávio não era apenas ser ignorado, mas perceber que conhecimentos valiosos estavam se perdendo. Ele havia aprendido técnicas que não estavam em nenhum manual, desenvolvido soluções criativas para problemas específicos e acumulado uma experiência que nenhuma escola técnica poderia ensinar. Mas tudo isso parecia não ter valor no mundo moderno da base militar. Às vezes, algum soldado mais respeitoso ouvia suas histórias até o final e até fazia algumas perguntas. Nesses momentos raros, Otávio se animava e compartilhava detalhes técnicos com o entusiasmo de alguém que finalmente encontrou uma oportunidade de transmitir seu conhecimento. Mas logo o soldado era chamado para outras tarefas, e Otávio voltava à sua solidão familiar. Durante as tardes, ele se sentava em um banco próximo à oficina principal, observando os trabalhos de manutenção à distância. De vez em quando, notava quando os mecânicos mais jovens enfrentavam dificuldades com algum equipamento, e seu primeiro impulso era se levantar e oferecer ajuda. Mas na maioria das vezes se continha, sabendo que sua intervenção não seria bem recebida. Otávio carregava consigo um caderno velho onde anotava observações técnicas, sets de peças e lembretes sobre procedimentos específicos. Era seu tesouro pessoal, repleto de informações que havia coletado ao longo de décadas. Mas aquele caderno permanecia fechado na maior parte do tempo, pois não havia ninguém interessado em compartilhar seu conteúdo. À medida que os dias passavam, Otávio começou a questionar se realmente fazia sentido continuar frequentando a base militar. Talvez fosse hora de aceitar definitivamente que sua época havia passado e que o mundo não precisava mais do que ele tinha a oferecer. A base militar de Campo Verde estava passando por uma das maiores transformações de sua história. O programa de modernização tecnológica, implementado pelo Alto Comando, prometia trazer a instalação para o século XXI com equipamentos de última geração e sistemas computadorizados que revolucionariam a manutenção militar. O responsável por liderar essa transformação era o Major Carlos Henrique Santos, um engenheiro militar de 40 anos que havia se especializado em tecnologia automotiva na Alemanha. Alto, sempre impecavelmente uniformizado e com uma confiança natural em sua voz, o Major Santos representava tudo o que o exército brasileiro buscava em seus quadros modernos. Para o Major Santos, a modernização não era apenas uma questão de eficiência, mas de dignidade institucional. Ele acreditava que manter métodos antigos era uma forma de atraso que prejudicava a imagem das Forças Armadas brasileiras. Seus planos incluíam a substituição completa dos sistemas de diagnóstico manual por computadores especializados, a implementação de softwares de gestão de manutenção e o treinamento intensivo de todos os mecânicos em novas tecnologias. Precisamos parar de depender do conhecimento empírico e partir para a ciência exata, declarava o major em suas reuniões com a equipe. Não podemos mais aceitar que um soldado demore horas para descobrir um problema que um computador identifica em minutos. Isso é questão de profissionalismo e modernidade. A chegada dos novos equipamentos foi um evento celebrado por toda a base. Computadores portáteis de diagnóstico, scanners automotivos de última geração, sistemas hidráulicos computadorizados e até mesmo braços robóticos para tarefas de precisão foram instalados na oficina principal. Era realmente impressionante ver como a tecnologia poderia transformar um ambiente de trabalho. Os soldados mais jovens abraçaram a modernização com entusiasmo.
Eles passaram semanas em treinamento intensivo, aprendendo a operar os novos sistemas e se orgulhando de fazer parte de uma unidade militar verdadeiramente moderna. Para eles, era emocionante trabalhar com equipamentos que rivalizavam com os melhores centros automotivos civis. Otávio observava toda essa transformação com sentimentos contraditórios. Por um lado, ele genuinamente admirava o avanço tecnológico e reconhecia que muitas das novas ferramentas realmente facilitariam o trabalho de manutenção. Por outro lado, sentia uma melancolia profunda ao ver que décadas de conhecimento acumulado estavam sendo simplesmente descartadas. Esses computadores são realmente impressionantes, comentou Otávio com um dos soldados mais novos, tentando mostrar interesse genuíno pela modernização. Mas me pergunto o que acontece quando a tecnologia falha e precisamos resolver o problema na raça. O soldado sorriu condescendentemente. Senhor Otávio, essa tecnologia não falha. Ela é testada e aprovada internacionalmente. Não precisamos mais dessas soluções improvisadas do passado. Essa resposta resumia perfeitamente o abismo geracional que se havia criado na base. Os jovens militares viam a experiência acumulada como algo primitivo e não confiável, enquanto Otávio enxergava a tecnologia como uma ferramenta poderosa, mas que não deveria substituir completamente o conhecimento humano. O Major Santos, por sua vez, via a presença constante de Otávio como um símbolo do passado que precisava ser superado. Ele não nutria animosidade pessoal pelo ex-mecânico, mas considerava problemático que alguém representando métodos antigos continuasse influenciando o ambiente de trabalho. Em reuniões reservadas, chegou a sugerir que talvez fosse melhor desencorajar visitas de aposentados durante horários de trabalho. Compreendo e respeito a contribuição que essas pessoas deram no passado, explicava o major para seus subordinados. Mas não podemos permitir que nostalgia atrapalhe o progresso. Precisamos que nossa equipe se concentre totalmente nas novas metodologias. Essa tensão entre o antigo e o novo se tornava mais evidente a cada dia. Otávio sentia que não era apenas sua presença que incomodava, mas tudo o que ele representava, uma época em que conhecimento vinha da experiência, quando problemas eram resolvidos com criatividade e improviso, e quando a relação com as máquinas era quase pessoal. Enquanto isso, os soldados modernos trabalhavam com precisão científica, seguindo protocolos rigorosos e confiando inteiramente na tecnologia para guiá-los. Era um novo mundo, mais eficiente em teoria, mas que havia perdido algo essencial no processo de modernização. Em uma manhã de quinta-feira, a base militar de Campo Verde recebeu uma visita que mudaria completamente a rotina da instalação. Uma comitiva de altos oficiais do Comando Militar do Centro-Oeste chegou para uma inspeção oficial, acompanhada de representantes da indústria bélica nacional e até mesmo alguns observadores internacionais. O motivo da visita era a demonstração de um protótipo militar extremamente especial, um veículo blindado de reconhecimento E-9 Cascavel, equipado com um sistema de propulsão híbrido experimental. Esse veículo representava o futuro da tecnologia militar brasileira e sua performance seria crucial para decisões sobre investimentos milionários em modernização da frota nacional. O Major Santos havia passado semanas se preparando para esse momento. Era sua oportunidade de demonstrar como a modernização da base havia sido bem-sucedida e como as novas tecnologias podiam lidar com equipamentos de última geração. Toda a sua reputação profissional estava em jogo naquela demonstração. O veículo blindado era realmente impressionante. Com blindagem avançada, sistema de comunicação digital integrado e o revolucionário motor híbrido que prometia maior autonomia e menor ruído operacional, representava o que havia de mais moderno na engenharia militar brasileira. Sua manutenção exigia conhecimentos específicos sobre sistemas eletrônicos complexos e tecnologia de propulsão híbrida. Na véspera da demonstração, o Major Santos supervisionou pessoalmente a preparação final do veículo. Seus melhores mecânicos realizaram todos os procedimentos de checagem utilizando os equipamentos computadorizados mais avançados. Cada sistema foi testado, cada parâmetro foi verificado, e todos os diagnósticos indicavam que o Cascavel estava em perfeitas condições operacionais. Tudo está perfeito, relatou o sargento primeiro Ricardo Almeida, o mais experiente dos mecânicos modernos. Os computadores confirmam que todos os sistemas estão dentro dos parâmetros normais. O veículo está pronto para a demonstração. O Major Santos sentiu uma satisfação profunda ao ouvir esse relatório.
Era a confirmação de que sua filosofia de modernização estava correta e que a base militar estava preparada para os desafios do futuro. Ele dormiu tranquilo naquela noite, confiante de que o dia seguinte seria um triunfo pessoal e institucional. Otávio, como sempre, havia observado os preparativos à distância. Ele notou a agitação especial na base e ficou curioso sobre o veículo blindado que estava causando tanto interesse. Durante um de seus passeios matinais, conseguiu observar o Cascavel de longe e ficou impressionado com sua aparência moderna e sofisticada. "Que máquina bonita!", murmurou para si mesmo, admirando as linhas elegantes do veículo. Mesmo à distância, seu olho treinado conseguia identificar alguns dos sistemas e componentes. Era realmente uma evolução impressionante em relação aos blindados com que havia trabalhado no passado. Na manhã da demonstração, a base militar estava em polvorosa. Oficiais superiores chegaram cedo, a imprensa especializada montou seus equipamentos, e representantes da indústria militar se posicionaram para acompanhar cada detalhe da performance do protótipo. Era um evento que poderia definir o futuro da tecnologia militar brasileira. O Major Santos chegou ao local da demonstração com 2 horas de antecedência, querendo certificar-se de que tudo estava perfeito. Ele conferiu novamente todos os preparativos e deu instruções finais para sua equipe. A tensão era palpável, mas também havia uma energia positiva de expectativa e orgulho. Às 9 horas da manhã, quando a demonstração oficial deveria começar, o Major Santos deu ordem para ligar o motor do veículo blindado. Era o momento da verdade, quando meses de preparação seriam testados diante das autoridades mais importantes do país na área militar. O soldado responsável pela operação entrou no Cascavel, seguiu todos os procedimentos de segurança e acionou o sistema de ignição. Mas em vez do ronco poderoso do motor híbrido, tudo o que se ouviu foi um clique fraco seguido de silêncio total. O veículo blindado, que deveria ser a estrela da demonstração, simplesmente não ligou. O Major Santos sentiu o sangue gelar em suas veias. Em questão de segundos, seu momento de glória havia se transformado no maior constrangimento de sua carreira militar. O silêncio que se seguiu à tentativa frustrada de ligar o motor foi um dos momentos mais tensos na história recente da base militar de Campo Verde. Dezenas de autoridades militares, representantes industriais e jornalistas especializados observavam expectantes, aguardando que o problema fosse rapidamente resolvido. O Major Santos tentou manter a compostura, mas o pânico começava a tomar conta de seus pensamentos. Ele se aproximou do veículo e sussurrou instruções urgentes para o operador. "Tente novamente, siga exatamente o protocolo de ignição." O soldado repetiu o procedimento, mas o resultado foi idêntico, apenas o clique fraco seguido de silêncio mortal. "Deve ser apenas um problema menor", anunciou o major para a comitiva, forçando um sorriso confiante. "Nossa equipe técnica resolverá isso em alguns minutos." Mas internamente, ele sabia que a situação era muito mais grave do que aparentava. Aquele veículo havia sido testado dezenas de vezes nas últimas semanas, e todos os sistemas computadorizados indicavam funcionamento perfeito. O sargento Ricardo Almeida foi chamado imediatamente com sua equipe técnica mais avançada. Ele chegou carregando notebooks especializados, scanners de diagnóstico e toda a parafernália tecnológica que havia sido instalada durante a modernização da base. Era o momento de provar que os investimentos em tecnologia realmente valiam a pena. Conectando os equipamentos de diagnóstico ao sistema do veículo blindado, o sargento começou a realizar uma bateria completa de testes. As telas dos computadores se encheram de gráficos, códigos de erro e parâmetros técnicos que deveriam revelar exatamente qual era o problema. Era um processo impressionante de se observar, com a tecnologia dissecando cada aspecto do motor híbrido. "Os diagnósticos estão rodando", informou o sargento ao Major Santos. "Em poucos minutos teremos identificado a falha e poderemos corrigi-la." Suas palavras soaram confiantes, mas havia uma pequena hesitação em sua voz que o major percebeu imediatamente. Enquanto isso, a comitiva de autoridades aguardava com paciência forçada. Conversas discretas começaram a circular entre os observadores, e alguns jornalistas já faziam anotações sobre o pequeno contratempo técnico que estava atrasando a demonstração. A cada minuto que passava, a pressão sobre o Major Santos aumentava exponencialmente. 15 minutos se transformaram em meia hora,
e os computadores de diagnóstico continuavam processando informações sem chegar a uma conclusão definitiva. O sargento Ricardo tentava diferentes protocolos de teste, conectava cabos em outras portas, reiniciava sistemas, mas nenhuma das soluções tecnológicas conseguia identificar com precisão qual era o problema. Os sistemas eletrônicos estão todos funcionando normalmente, relatou o sargento com crescente frustração. A bateria está carregada, os circuitos estão intactos, o computador de bordo responde adequadamente. Teoricamente, não há razão para o motor não ligar. O Major Santos sentia gotículas de suor formar-se em sua testa apesar do clima ameno da manhã. Sua grande demonstração de competência tecnológica estava se transformando rapidamente em um fiasco público. Ele podia perceber que alguns dos oficiais superiores já começavam a demonstrar sinais de impaciência. Mais 2 mecânicos foram chamados para ajudar, trazendo equipamentos adicionais de diagnóstico. A área ao redor do veículo blindado se transformou em uma pequena oficina improvisada, com cabos, laptops e dispositivos de teste espalhados por todos os lados. Era uma demonstração impressionante de tecnologia, mas que não estava produzindo resultados. Senhor Major, disse discretamente o Coronel Martins, o oficial de mais alta patente presente na demonstração, talvez seja melhor remarcarmos esta apresentação para outra data, quando o equipamento estiver devidamente preparado. Essa sugestão atingiu o Major Santos como um soco no estômago. Remarcar a demonstração seria admitir publicamente que houve falha na preparação, prejudicando não apenas sua reputação pessoal, mas também a credibilidade de todo o programa de modernização que ele havia liderado. Por favor, coronel, apenas mais alguns minutos, suplicou o major. Tenho certeza de que nossa equipe identificará o problema rapidamente. É apenas uma questão de tempo. Mas o tempo estava se esgotando, e a tecnologia de ponta em que ele havia depositado toda sua confiança parecia incapaz de resolver um problema aparentemente simples: fazer um motor ligar. A ironia da situação não passou despercebida pelos observadores mais experientes, que já haviam vivido situações similares ao longo de suas carreiras militares. 1 hora havia se passado desde o início programado da demonstração, e a situação na base militar de Campo Verde havia evoluído de um simples contratempo para uma crise de credibilidade genuína. O veículo blindado continuava silencioso, resistindo a todas as tentativas de diagnóstico e reparo que a tecnologia moderna podia oferecer. O Major Santos observava sua equipe com crescente desespero. 4 dos melhores mecânicos da base trabalhavam simultaneamente no problema, utilizando 3 computadores diferentes de diagnóstico, múltiplos scanners especializados e até mesmo equipamentos emprestados de outras unidades militares que haviam sido chamadas para ajudar. Era um arsenal tecnológico impressionante, mas completamente ineficaz. Já tentamos todos os protocolos padrão, reportou o sargento Ricardo, limpando o suor da testa. Verificamos sistemas elétricos, hidráulicos, eletrônicos, combustível, sensores. Tudo indica funcionamento normal, mas o motor simplesmente não responde ao comando de ignição. A comitiva de autoridades havia se dividido em pequenos grupos que conversavam discretamente, alguns claramente impacientes com a demora, outros aparentemente fascinados pela complexidade técnica do problema. Os jornalistas alternavam entre fazer anotações e tirar fotos da operação de diagnóstico, já antecipando que teriam uma história interessante para contar. Foi nesse momento de crescente tensão que Otávio Mendes apareceu na periferia da multidão. Como sempre, ele havia sido atraído pela agitação em comum e pela presença de um veículo militar que despertava sua curiosidade profissional. Ele se posicionou a uma distância respeitosa, observando os trabalhos com o interesse genuíno de alguém que dedicou a vida inteira àquele tipo de máquina. Mesmo à distância, Otávio conseguia perceber alguns detalhes que chamavam sua atenção. A posição dos técnicos, o tipo de equipamento sendo utilizado, os cabos conectados em diferentes pontos do veículo, tudo isso lhe dizia uma história que sua experiência sabia interpretar. Mas ele permaneceu calado, sabendo que sua presença já era vista como inconveniente pela equipe moderna. O Major Santos notou Otávio na multidão e sentiu uma mistura de irritação e constrangimento. A presença do ex-mecânico naquele momento parecia simbolizar tudo o que havia dado errado com sua filosofia de modernização. Era como se o passado estivesse ali para testemunhar o fracasso do futuro. Não conseguimos entender, admitiu finalmente o sargento Ricardo para o Major Santos.
Todos os sistemas respondem perfeitamente aos testes, mas algo está impedindo que o motor funcione. É como se houvesse um problema que nossa tecnologia não consegue detectar. Essa admissão foi um momento de humildade forçada para toda a equipe. Depois de meses proclamando a superioridade dos métodos modernos, eles se viam completamente derrotados por um problema que não conseguiam nem mesmo identificar, quanto mais resolver. O coronel Martins se aproximou novamente do Major Santos. Carlos, precisamos tomar uma decisão. Não podemos manter essas autoridades esperando indefinidamente. Se não conseguirmos resolver isso nos próximos 15 minutos, teremos que oficialmente cancelar a demonstração. A perspectiva de cancelamento oficial era terrificante para o Major Santos. Significaria não apenas o fim de sua demonstração, mas potencialmente o questionamento de todo o programa de modernização que ele havia liderado. Sua carreira e reputação estavam literalmente em jogo naquele momento. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Um dos soldados mais jovens, talvez movido pela tensão do momento ou por uma intuição inexplicável, se aproximou de Otávio Mendes. Senhor Otávio, disse o soldado hesitante, o senhor já trabalhou com veículos como este? A pergunta causou um momento de silêncio constrangido entre os técnicos próximos. Era quase como admitir que a expertise moderna havia falhado e que talvez fosse necessário recorrer a métodos do passado. Mas a situação estava tão desesperadora que até mesmo essa possibilidade começava a parecer razoável. Otávio olhou para o veículo blindado, depois para o soldado que havia feito a pergunta, e finalmente para toda a cena de frustração técnica que se desenrolava à sua frente. Ele sabia que aquele era um momento delicado, onde uma palavra errada poderia criar ainda mais tensão. Trabalhei com alguns modelos similares, respondeu ele calmamente, mas este aqui é muito mais avançado do que qualquer coisa que eu conheci no meu tempo. Era uma resposta honesta e humilde, mas que não fechava completamente a porta para uma possível contribuição. O soldado que havia se dirigido a Otávio era o Cabo Fernandes, um jovem de apenas 22 anos que havia ingressado no exército há 2 anos. Diferentemente de muitos de seus colegas, ele nunca havia demonstrado desprezo pelas histórias do ex-mecânico. Na verdade, algumas vezes havia parado para ouvir relatos sobre técnicas antigas, movido mais pela curiosidade do que por necessidade prática. Senhor Otávio, continuou o Cabo Fernandes, ignorando os olhares de reprovação de alguns colegas, o senhor poderia dar uma olhada? Mesmo que seja diferente dos veículos antigos, talvez o senhor note alguma coisa que nós não percebemos. A sugestão criou um momento de tensão palpável. O Major Santos se viu diante de um dilema terrível: aceitar a ajuda de alguém que representava tudo o que ele havia tentado superar, ou manter sua posição e arriscar o fracasso completo da demonstração. Era uma escolha entre orgulho e pragmatismo, entre filosofia e necessidade. O sargento Ricardo olhou questionadoramente para o major, aguardando uma direção. Os outros mecânicos pararam seus trabalhos, criando um silêncio desconfortável que parecia amplificar a tensão do momento. Até mesmo alguns membros da comitiva oficial notaram a pausa incomum na atividade técnica. Otávio permaneceu imóvel, aguardando uma resposta sem demonstrar ansiedade ou expectativa. Ele compreendia perfeitamente a delicadeza da situação e não queria pressionar ninguém. Sua postura era de alguém disposto a ajudar se fosse solicitado, mas também preparado para se afastar discretamente se sua presença fosse indesejada. O Major Santos olhou para o veículo blindado silencioso, depois para sua equipe frustrada com computadores que não conseguiam resolver o problema, e finalmente para as autoridades que aguardavam uma solução. A matemática emocional da situação era clara, ele não tinha mais nada a perder. Senhor Otávio, disse o Major Santos, sua voz carregada de uma humildade forçada, se o senhor não se importar de dar uma olhada, ficaríamos gratos por qualquer insight que possa oferecer. Era um momento histórico na base militar de Campo Verde. O oficial que havia liderado a modernização total estava oficialmente pedindo ajuda ao homem que representava os métodos antigos. A ironia da situação não passou despercebida por ninguém presente, mas a urgência do problema tornou essas considerações filosóficas secundárias. Otávio caminhou calmamente em direção ao veículo blindado, carregando sua pequena caixa de ferramentas enferrujada. O contraste era impressionante. Décadas de conhecimento empírico se aproximando de milhões de reais em tecnologia de ponta que havia falhado em seu momento mais importante.
Posso tentar ligar? Perguntou Otávio respeitosamente ao Major Santos. Por favor, respondeu o Major, gesticulando em direção ao veículo. Otávio entrou no compartimento do operador e suas mãos calejadas tocaram os controles pela primeira vez. Era um ambiente completamente diferente dos veículos com que havia trabalhado no passado. Telas digitais, botões eletrônicos, sistemas computadorizados por todos os lados. Mas mesmo assim, havia algo familiar na essência daquela máquina. Ele tentou a ignição seguindo exatamente o mesmo procedimento que os outros haviam usado. Como esperado, apenas o clique fraco seguido de silêncio. Mas algo em sua expressão mudou naquele momento, uma concentração diferente, como se seus sentidos estivessem captando informações que os instrumentos modernos não conseguiam detectar. Posso sair e olhar o motor? Perguntou Otávio. O sargento Ricardo abriu o compartimento do motor, revelando a complexa engenharia do sistema híbrido. Era realmente uma obra-prima da tecnologia moderna, com componentes eletrônicos sofisticados integrados aos sistemas mecânicos tradicionais. Otávio se aproximou e começou uma inspeção visual cuidadosa. Enquanto os técnicos modernos haviam se concentrado nos diagnósticos computadorizados, Otávio utilizava seus sentidos de forma mais primitiva mas eficaz. Ele observou conexões, ouviu ruídos sutis, sentiu vibrações com as mãos e até mesmo usou o olfato para detectar odores incomuns. Era uma abordagem completamente diferente da metodologia científica que havia falhado. Depois de alguns minutos de inspeção silenciosa, Otávio parou diante de uma conexão específica no sistema elétrico. Era um ponto que todos os computadores haviam testado e aprovado, mas algo em sua aparência havia chamado a atenção do ex-mecânico. Posso desconectar este cabo por um momento? Perguntou ele, apontando para um conector aparentemente insignificante. Claro, respondeu o sargento Ricardo, curioso para ver o que Otávio havia identificado. Com cuidado, Otávio desconectou o cabo e examinou tanto o plugue quanto a tomada. Para olhos inexperientes, tudo parecia normal. Mas sua experiência detectou algo que os instrumentos haviam perdido, uma oxidação microscópica nos contatos que criava resistência suficiente para impedir a transmissão adequada do sinal elétrico. O problema está aqui, disse Otávio calmamente. Oxidação nos contatos. Os computadores não conseguem detectar porque a conexão existe, mas está com resistência alta demais para funcionar adequadamente. Era uma falha tão simples que beirava o embaraçoso. Décadas de experiência haviam identificado em minutos o que horas de diagnóstico computadorizado não conseguiram detectar. Otávio retirou de sua caixa de ferramentas um pequeno frasco de líquido de limpeza e um pincel de cerdas finas, ferramentas aparentemente primitivas comparadas aos equipamentos sofisticados espalhados ao redor do veículo. Com movimentos precisos e delicados, ele começou a limpar os contatos oxidados, removendo a fina camada de corrosão que havia se formado. Oxidação por umidade, explicou ele enquanto trabalhava. Acontece muito em clima tropical como o nosso. Os sensores eletrônicos não conseguem detectar porque tecnicamente há continuidade elétrica, mas a resistência está alta demais para o sistema híbrido funcionar adequadamente. O Major Santos e sua equipe observavam fascinados. Era uma lição prática sobre como a experiência empírica podia identificar problemas que a tecnologia mais avançada não conseguia detectar. Não era uma questão de superioridade de métodos, mas de complementaridade entre conhecimento teórico e prático. O sargento Ricardo se aproximou para observar melhor o trabalho de Otávio. Como o senhor sabia que o problema estava exatamente neste ponto? Perguntou com genuína curiosidade. Experiência, respondeu Otávio sem parar de trabalhar. Já vi esse tipo de falha centenas de vezes. Sempre acontece nos pontos onde há maior concentração de umidade e menor circulação de ar. Os computadores testam a continuidade elétrica, mas não medem a qualidade da conexão. Enquanto Otávio trabalhava, um círculo de pessoas se formou ao seu redor. Soldados jovens, oficiais experientes e até mesmo alguns membros da comitiva oficial se aproximaram para observar o processo. Era fascinante ver como décadas de experiência se traduziam em movimentos precisos e conhecimento intuitivo. Pronto, disse Otávio após alguns minutos, reconectando cuidadosamente o cabo. Agora devemos testar. O Major Santos fez um gesto para que o operador tentasse ligar o motor novamente. Havia uma tensão diferente no ar, não mais o desespero do fracasso,
mas a expectativa esperançosa de uma solução genuína. O soldado entrou no veículo e seguiu o protocolo de ignição. Desta vez, em vez do clique fraco e silêncio, o motor híbrido rugiu com vida. O som era poderoso e suave simultaneamente, demonstrando toda a sofisticação tecnológica do sistema de propulsão avançado. Um murmúrio de aprovação e alívio percorreu a multidão. Aplausos espontâneos começaram entre os soldados, e até mesmo alguns membros da comitiva oficial se juntaram à manifestação de reconhecimento. Era um momento de triunfo não apenas técnico, mas profundamente humano. O Major Santos se aproximou de Otávio com uma expressão que misturava gratidão, humildade e admiração. Senhor Otávio, não sei como agradecer. O senhor salvou nossa demonstração e provavelmente minha carreira. Não precisa agradecer, respondeu Otávio modestamente. Foi apenas sorte de ter visto esse tipo de problema antes. Vocês têm conhecimento muito mais avançado do que eu sobre esses sistemas modernos. Era uma resposta típica de Otávio, humilde, generosa e focada na colaboração em vez da competição. Mesmo após resolver um problema que havia derrotado toda a tecnologia moderna, ele não demonstrava arrogância ou superioridade. O coronel Martins se aproximou do grupo e se dirigiu diretamente a Otávio. Senhor Mendes, gostaria de parabenizá-lo pela competência demonstrada. Foi uma lição valiosa para todos nós sobre a importância da experiência prática. Otávio sorriu timidamente. Obrigado, coronel. Mas o importante é que agora vocês podem fazer sua demonstração adequadamente. E assim, com o motor funcionando perfeitamente, a demonstração oficial pôde finalmente começar. O veículo blindado demonstrou toda a sua capacidade técnica, impressionando as autoridades e garantindo a continuidade dos investimentos em modernização militar. Mas o verdadeiro espetáculo havia acontecido antes, quando experiência e humildade se combinaram para resolver o impossível. A demonstração oficial do veículo blindado foi um sucesso absoluto. O E9 Cascavel híbrido demonstrou todas as suas capacidades avançadas, desde manobras de alta velocidade até operações silenciosas em modo elétrico. As autoridades ficaram impressionadas com a performance, e os representantes da indústria bélica confirmaram que os investimentos em tecnologia militar brasileira estavam no caminho correto. Mas para todos os presentes, o verdadeiro momento marcante havia sido a resolução do problema por Otávio Mendes. A história se espalhou rapidamente pela base militar, e em questão de horas, todos sabiam como o aposentado inútil havia salvado a situação quando toda a tecnologia moderna havia falhado. O Major Santos passou o resto do dia refletindo sobre os eventos da manhã. Sua visão sobre modernização não havia mudado. Ele ainda acreditava na importância da tecnologia avançada e dos métodos científicos. Mas agora compreendia que havia sido arrogante ao descartar completamente o valor da experiência acumulada. Naquela tarde, o major procurou Otávio, que havia retornado ao seu banco habitual próximo à oficina principal. Senhor Otávio, gostaria de conversar com o senhor sobre uma proposta. Otávio olhou curiosamente para o oficial que havia liderado a modernização da base. Claro, Major. Em que posso ajudá-lo? Gostaria de convidá-lo para ser consultor técnico da nossa unidade, disse o Major Santos diretamente. Percebemos hoje que existe um valor imenso na experiência prática que o senhor acumulou ao longo dos anos. Gostaríamos que compartilhasse esse conhecimento com nossa equipe. A proposta surpreendeu Otávio. Depois de meses sendo tratado como uma relíquia inconveniente, de repente era reconhecido como um recurso valioso. Eu ficaria honrado em ajudar, respondeu ele, mas não quero atrapalhar os métodos modernos que vocês desenvolveram. Não se trata de atrapalhar, explicou o major. Trata-se de complementar. Hoje aprendemos que tecnologia e experiência podem trabalhar juntas de forma mais eficaz do que qualquer uma das duas sozinha. Nos dias seguintes, uma transformação notável aconteceu na base militar de Campo Verde. Otávio foi oficialmente designado como consultor técnico, com um pequeno escritório na oficina principal e acesso a todos os equipamentos e veículos da unidade. Mas mais importante que o reconhecimento formal foi a mudança de atitude dos soldados e técnicos. Os mesmos jovens militares que antes evitavam suas histórias agora se reuniam ao seu redor para aprender técnicas que não estavam em nenhum manual. Otávio ensinou como identificar problemas através de sons,
como detectar falhas por meio do tato e como usar a intuição desenvolvida pela experiência para complementar os diagnósticos computadorizados. A tecnologia é fantástica, explicava Otávio para um grupo de soldados interessados, mas ela precisa de interpretação humana. Os computadores podem te dizer exatamente o que está acontecendo, mas a experiência te ajuda a entender por que está acontecendo. O sargento Ricardo, que havia liderado os esforços de diagnóstico no dia da demonstração, tornou-se um dos mais ávidos estudantes de Otávio. Senhor Otávio, como o senhor desenvolveu essa capacidade de identificar problemas que os instrumentos não detectam? Tempo e atenção, respondeu Otávio. 40 anos observando máquinas te ensinam a perceber padrões que não estão nos livros. Cada motor tem sua personalidade, cada sistema tem suas peculiaridades. A tecnologia te dá dados precisos, mas a experiência te dá compreensão. A colaboração entre métodos modernos e experiência tradicional produziu resultados extraordinários. A eficiência da manutenção aumentou significativamente, não porque a tecnologia foi abandonada, mas porque foi combinada com insights que só décadas de experiência podiam fornecer. O Major Santos observava essa transformação com satisfação e humildade. Ele havia aprendido que modernização não significava descartar o passado, mas integrar o melhor de ambos os mundos. Sua base militar havia se tornado não apenas mais tecnologicamente avançada, mas também mais sábia. 6 meses após o incidente que mudou tudo, a base militar de Campo Verde havia se tornado um modelo de integração entre tecnologia avançada e experiência tradicional. O programa de modernização continuou, mas agora incluía um componente crucial: a preservação e transmissão do conhecimento empírico acumulado ao longo de décadas. Otávio Mendes, agora oficialmente reconhecido como consultor técnico sênior, havia se tornado uma das figuras mais respeitadas da instalação. Sua pequena caixa de ferramentas enferrujada agora dividia espaço com computadores de última geração, simbolizando a harmonia entre passado e futuro que havia sido alcançada. O impacto de sua contribuição foi além da resolução de problemas técnicos. Otávio havia iniciado um programa de mentoria onde soldados experientes compartilhavam conhecimento prático com recrutas jovens, criando uma ponte entre gerações que fortaleceu toda a unidade. Suas histórias, antes ignoradas, agora eram registradas e estudadas como casos de aprendizado. Cada história que o Sr. Otávio conta tem uma lição técnica, explicava o Cabo Fernandes, que havia se tornado um dos principais discípulos do ex-mecânico. Ele não apenas relata experiências, mas ensina princípios que podemos aplicar a equipamentos modernos. O Major Santos também havia evoluído como líder. Ele mantinha seu compromisso com a modernização, mas agora compreendia que liderança verdadeira incluía humildade para reconhecer valor onde quer que ele existisse. Sua reputação, longe de ser prejudicada pelo incidente, havia sido fortalecida por sua capacidade de adaptar-se e aprender. Aprendi que eficiência real vem da combinação inteligente de recursos, refletia o major em uma reunião com outros comandantes militares. Tecnologia sem experiência é poder sem sabedoria. Experiência sem tecnologia é conhecimento sem potencial. Juntas, elas criam excelência. A base militar de Campo Verde começou a receber visitantes de outras unidades militares interessadas em aprender sobre essa integração bem-sucedida. Otávio se viu na posição inusitada de dar palestras para oficiais de alta patente sobre a importância de preservar conhecimento tradicional em ambientes modernos. Não se trata de resistir à modernização, explicava ele para uma audiência de comandantes, mas de garantir que ela seja construída sobre fundações sólidas de experiência. Tecnologia evolui rapidamente, mas os princípios fundamentais das máquinas permanecem os mesmos. O relacionamento entre Otávio e os soldados jovens se transformou completamente. Eles agora procuravam ativamente suas histórias, não por obrigação, mas por reconhecerem o valor prático de suas experiências. Cada narrativa era uma oportunidade de aprendizado que complementava sua formação técnica formal. O sargento Ricardo, que havia se tornado um especialista na combinação de diagnósticos computadorizados com técnicas tradicionais, resumiu perfeitamente a transformação. Antes, eu achava que conhecimento era informação. Agora sei que conhecimento é informação mais experiência. A lição mais profunda que Otávio trouxe para a base militar não foi apenas técnica, mas profundamente humana.
Ele demonstrou que valor e dignidade não vêm de idade ou modernidade, mas de competência, dedicação e disposição para contribuir. Sua história inspirou uma nova cultura de respeito mútuo entre gerações. Hoje, quando visitantes chegam à base militar de Campo Verde, são recebidos por uma instalação que representa o melhor de dois mundos: a eficiência da tecnologia moderna guiada pela sabedoria da experiência acumulada. E no centro de tudo, um homem de 62 anos que provou que às vezes a pessoa mais subestimada pode ser exatamente aquela que tem o poder de salvar o dia. O verdadeiro legado de Otávio Mendes não foi apenas resolver um problema técnico, mas demonstrar que em um mundo cada vez mais automatizado, o valor da experiência humana não diminui, ele se torna ainda mais precioso. Sua história lembra a todos que sabedoria e humildade, quando combinadas, podem superar qualquer desafio. A base militar de Campo Verde hoje é um lugar onde jovens e veteranos trabalham lado a lado, onde tecnologia e tradição se complementam, e onde a experiência de um aposentado inútil se transformou na fundação de uma nova era de excelência militar. E Otávio Mendes, finalmente, encontrou seu lugar de honra em um mundo que aprendeu a valorizar o que ele sempre teve a oferecer. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta. Até a próxima!